Bom, gente, o coeficiente de recalque, ele é também chamado como módulo de reação. Bom, o coeficiente de recalque, também chamado como módulo de reação ou módulo de Westergaard, e ele mede a relação entre a pressão transmitida na fundação e o deslocamento vertical de uma área carregada. Esse procedimento ele é feito seguindo a norma do DENIT, que é essa norma aí de 55 de 2004 ME. Então essa norma define e descreve o método de ensaio para a determinação do coeficiente de recalque. E ela basicamente vai descobrir aí o valor do que a gente vai precisar, né, do coeficiente de recalque, fazendo a relação entre a pressão transmitida na fundação, numa placa, e pelo deslocamento vertical dessa área carregada, dessa placa. Então, a realização desse ensaio, então, ele é feito na pista, em geral trechos homogêneos, você faz no eixo e nas bordas, e depois a cada 100 metros, por exemplo, considerando você caminhando longitudinalmente na via. Os intervalos ainda podem ter alguma alteração devido à heterogeneidade ou não do solo, dependendo dos resultados que tiverem sendo obtidos, e a gente tem aí uma aparelhagem para fazer esse ensaio. Basicamente é uma placa que vai ser carregada, que tem um diâmetro aí de 760 milímetros. A gente vê aí nessa figura, agora está dando para vocês verem aí. Então, vocês estão vendo aí a figura aqui da norma, essas duas aqui de cima. Então isso aqui é o que a norma traz. Aqui a gente tem uma viga, né, que vai estar recebendo a carga do macaco hidráulico, que é isso aqui, empurrando essa viga vai estar engastada, e essa placa que vai ter contato com o solo vai descer, e isso vai ser medido, né, por esses medidores de deslocamento que vão estar sobre a placa. Olhando em planta, esses medidores vão estar aqui, medidores ligados a uma base fixa, certo? Que não vai se deslocar. Então a diferença de deslocamento entre essa parte fixa e essa daqui vai mostrar o quanto que a placa está entrando para dentro do solo, está afundando o solo. E aqui embaixo é uma figura, uma figura antiga, foi o que eu consegui pegar, onde a gente tem aqui fazendo a reação dois caminhões aqui de areia pesados, para poder a viga não levantar, né, para ela ficar fixa. A viga está aqui e o macaco hidráulico vai estar aqui, que está pequenininho, não dá para ver, mas se a gente, né, chegar aqui perto, a gente vai ver essa outra foto aqui, onde a gente vai ver que esse aqui é o macaco hidráulico, aqui é a viga metálica que está presa nos caminhões, e essa parte aqui, ó, isso aqui, são esses elementos aqui que a gente está vendo. E esses aqui são os medidores. Aqui é um medidor, o outro está aqui atrás e o outro está aqui fora da figura. Então é feito esse ensaio para poder medir o coeficiente de recalque do solo. Bom, no caso de projeto, a gente ainda não está com a pista pronta. É muito normal a gente fazer a correlação do tipo de solo, através da classificação geotécnica do solo e também do CBR do solo, né, com o valor do coeficiente de recalque que a gente espera ter. Então a gente faz essa correlação para poder a gente ter uma ideia do valor do coeficiente de recalque que esse solo vai ter como compactado. Okay? Então você vai fazer uma pesquisa de jazido, vai obter os valores de classificação do solo, CBR, e fazer essa correlação. E a gente sabe que esse material de jazido vai ser utilizado, ou de terraplanagem, que seja, vai ser utilizado como subleito
ele vai ter um coeficiente de recalque mais baixo, porque o CBR dele é mais baixo. E se a gente for fazer uma subbase em cima, antes de entrar com a placa de concreto, então essa subbase ela ou vai ser de brita, ou vai ser um solo com cimento, então ela vai ter um CBR bem mais alto, consequentemente vai fazer com que aumente o valor do coeficiente de recalque do sistema. Então a gente vai fazer essas considerações, que a gente vai mostrar agora. Por fim, mesmo a gente aumentando muito esse coeficiente de recalque, esse valor recomenda-se que ele seja limitado a 150 MPa por metro. Então, MPa por metro é a unidade de medida, né, que é a pressão pelo deslocamento. Né, pressão, MPa, metro, deslocamento. Né, isso pode ser medido também pelo grama-força por centímetro quadrado por centímetro. A gente utiliza bastante essa medição. Então, a gente vê aí nessa tabela a correlação entre o coeficiente de recalque e o tipo de solo, através da sua classificação. Então, mostrando maior aí para vocês, a gente tem aqui o tipo de solo classificado, aqui essa classificação aqui é a classificação rodoviária dos solos, que é utilizada para projetos de estradas. Então, a gente vê aqui o solo A1, A2 e A3, são solos que têm menos material fino, e A4, A5, A6 e A7 é o solo que tem mais de 35% de silt de argila. Então a gente vê que quanto menos silt de argila, ou seja, mais areia no solo, a gente tem um coeficiente de recalque maior, chegando a valores acima de 110 MPa por metro, ou 11 kgf por centímetro quadrado por centímetro. E esse valor vai caindo, né, conforme o solo vai ficando mais fino, tá certo? Assim a gente está vendo aí com relação à classificação do solo. Mas a gente também faz essa correlação com o CBR do solo. Então, quando a gente faz a análise de solo de jazida, a gente tira o solo, vai para o laboratório, faz ensaios de compactação, ensaios de classificação, né, limites de liquidez e plasticidade, faz a granometria para poder fazer a classificação do solo e também faz o site CBR, okay? Para poder ver qual a resistência desse material quando compactado. Então, essa correlação eu peguei aqui uma tabela do livro do censo e um gráfico do manual do DENIT. Tá? As duas bibliografias elas são bem parecidas. Então, o livro do censo, inclusive, foram a edição mais ou menos próxima, os anos. Então, eu estou utilizando as duas referências, mas tanto o que a gente encontra em uma encontra na outra. Então, o manual do DENIT mostra aqui esse gráfico e aqui vamos aumentar. E aqui no livro do censo mostra e traz através dessa tabela. Então, vou pegar aqui, por exemplo, um CBR de 10. CBR de 10 está dando aqui um coeficiente de recalque de 5,54 kgf centímetro quadrado por centímetro de deslocamento do solo. Então eu vou trazer essa informação aqui para o gráfico e vou pegar aqui um CBR de 10, está aqui. O CBR de 10 está aqui. Então ele vem aqui até chegar no cruzamento do gráfico, vai descendo e chega aqui exatamente no meio aqui, entre 5 e 6 kgf/m² por centímetro. Aqui nós temos um valor de 5,54, acho que também parecido. Se a gente passar para MPa, fica aqui um pouco, né, 50, quase 55 também. Tem a diferença aí que para você multiplicar para unidade de Pascal, né, de newtons, você vai multiplicar pela aceleração da gravidade, que é 9,8. Então, por isso que a gente vê que não é exatamente a divisão por 10, né, para de um para o outro. Bom, com o resultado do CBR e com o valor do coeficiente de recalque, a gente vai ter esse valor para o solo do subleito. Mas com a utilização de uma subbase sobre o subleito, então esse é um material também que a gente vai trabalhar. Dependendo da espessura da subbase e do tipo de material que ela tiver, ela vai aumentar esse coeficiente de recalque, fazendo um valor de coeficiente de recalque que a gente chama do coeficiente de recalque do sistema. Então,
por exemplo, devido aqui ao aumento, devido aqui à subbase granular, ou seja, uma subbase de brita graduada, né? Então, sobre o subleito, por exemplo, vamos pegar a CBR de 10, que a gente já viu aí, e colocando uma camada de subbase granular. Vamos pegar uma camada de 15 centímetros. Então aqui o nosso CBR de 10, né? Coeficiente de recalque entre 50 e 60 aqui. Então eu vou subir aqui com esse valor até a espessura de 15 centímetros. Aqui nós temos coeficiente de recalque de 65. Então a gente teve um aumento praticamente de 10, né? De próximo aqui de 55 aumentou para 65 por causa da subbase de brita. Se a espessura for maior, por exemplo 20, 30 centímetros, a gente vai ter um aumento maior ainda, ok? Bom, utilizando uma brita tratada com cimento, esse aumento vai ser maior ainda. Você misturou o cimento na brita. Vamos pegar aqui de novo 10 para 15 centímetros. Tá aqui. Então a gente chegou no valor de 130. Lembrando que pela recomendação a gente limita em 150, não vai trabalhar com valor acima de 150. Então, poderia chegar a valores maiores, mas mesmo assim a gente não trabalharia com valor maior que esse. Então 130 MPa por metro seria o coeficiente de recalque do sistema, considerando então 15 centímetros de brita tratada com cimento. Se for apenas um só o cimento, então vamos pegar de novo 10 aqui, chegar no 15, olha como que aumentou. Então só o cimento ele vai garantir aí um valor, né, bem alto, bem mais alto. Então a subbase com solo de cimento ela tem lá as suas características também boas de evitar bombeamento também do que vem do subleito, e aumenta bastante o coeficiente de recalque. Lembrando que a gente tem que limitar o valor de 150. Então eu poderia estar utilizando, por exemplo, uma espessura um pouco menor de subbase se eu for fazer um solo de cimento. E por fim, a gente tem também aí o valor do concreto rolado, tá? Então esse é um caso à parte. Ele também vai estar aumentando o coeficiente de recalque, mas ele pode ser considerado como uma subbase, só que uma subbase muito resistente, porque você tem ali um concreto mesmo, ou ele pode ser considerado como parte da placa de concreto, por ser justamente já o próprio concreto. Então a diferença é de execução, né? O concreto rolado, você faz o concreto, joga um caminhão basculante, ele descarrega na pista e o rolo compactador vai, né, vai ajeitando, né, o equipamento vai ajeitando com a patrol, o que seja, e o rolo compactador vai batendo, como se fosse uma camada de base, de subbase de um armamento flexível normal. Só que você está fazendo isso com um concreto mais seco, mais um concreto em chama de concreto rolado. Então, o coeficiente de recalque, né, vai ser considerado dessa maneira, e a gente vai utilizar esse valor quando a gente for fazer o dimensionamento da espessura da placa de concreto.